Vale a pena viver, só por hoje. Vale a pena ser feliz, vale a pena, só por hoje. Bom dia, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada Continua, com reflexões sobre a meditação diária de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Toshio, sou um adicto em recuperação e não uso drogas há 21 anos e 10 meses. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Meu nome é Adalberto, eu sou um adicto e eu me encontro limpo há 23 anos e alguns meses. Legal, Adalberto. Primeiramente, agradecer você aí pela disponibilidade em estar nos ajudando aí nesse trabalho. E vamos à reflexão de hoje, 8 de agosto. Recuperação responsável. Aceitamos a responsabilidade por nossos problemas e vemos que somos igualmente responsáveis pelas nossas soluções. Texto básico, página 107. Só por hoje aceito a responsabilidade pela minha vida e pela minha recuperação. Legal, obrigado aí pela leitura e a palavra está com você. Legal, sou Adalberto, sou adicto. Na minha vida, na minha recuperação, eu vivenciei isso de forma, no início, com muita dificuldade, assim, de conseguir ser responsável, né, pela minha vida, né. Na maioria das vezes eu terceirizava isso, por ter vivido uma vida, e a adicção me fez me tornar uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não se responsabilizava pelos meus próprios atos. Eu sempre culpava alguém ou sempre pedia para alguém resolver. Alguém resolvia a minha vida, né? Por exemplo, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia chegar no meu empregador e dizer, olha, eu não tenho condições de trabalhar, eu preciso me tratar, eu preciso buscar uma ajuda. Não. O que eu fazia? Eu ia até o limite, até alguém me colocar para fora da empresa, né? Quem tomava as decisões era sempre um terceiro, ou era a polícia, ou era o meu empregador, ou era alguém, porque eu não conseguia falar para a pessoa que eu ou estava errado, ou tinha cometido algum ato que tinha sido errado e arcar com as consequências. Eu estava mentindo ou me escondendo da vida. E aí eu continuei assim um bom tempo, mesmo limpo, né, lutando com isso, e eu tive alguns padrinhos na Irmandade que me diziam que e teve um que marcou muito, que eu trazia um problema para ele e ele falava assim para mim: ó, a decisão final é com você e você que vai arcar com a responsabilidade. Isso doía muito no início, né? Porque assim, eu não queria ter essa responsabilidade. Eu queria fazer algo, geralmente que fosse prazeroso, mas eu não queria ter o ônus de arcar com o produto final, com o resultado disso. Eu sempre fiz com que eu pedisse para alguém fazer algo para mim, né? Uma das maiores dificuldades foi dizer, assim, para alguém, para um filho, eu te amo, né? Eu às vezes dava um presente, alguma coisa, mas eu não conseguia. E é uma responsabilidade ter um filho e amar um filho. E eu não conseguia falar isso. Assim, parece até algo tão natural quanto respirar, assim, né? Dizer para um filho, mas não é. Para mim não era. É muito difícil, né? Até porque a adicção me fez ficar ausente dos meus filhos, e havia um ressentimento, eu não sabia como lidar. E eu falava isso pro meu padrinho, ele dizia: é uma situação que você tem que trabalhar, né? E eu não queria ter essa responsabilidade de ter que ouvir tudo que o outro tinha para me dizer, né? E, e isso é apenas um exemplo de toda a minha vida, né? Isso doeu muito, marcou muito a minha vida, porque é algo que eu tinha que dizer para o meu filho, que fazer uma reparação e procurar lidar com, né, a partir de hoje, com todos aqueles problemas que ocorreram no passado, né? Isso daí me deu a condição de dizer, eu tenho um problema que foi causado por causa da adicção ativa. Eu estava usando drogas e não consegui cuidar dos meus filhos.
Eu não estava presente. O que eu vou fazer com isso agora, né? Assim, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me esconder? Eu vou fingir que eles não existem? Ou vou enfrentar? Ouvir tudo que eles têm para dizer, todas as mágoas, todos os ressentimentos, né? De que eu não estava presente, eu não levei eles na escola, eu não levei eles para ser vacinado, eu não estava nunca presente. Porque o uso de drogas não deixava. E a responsabilidade de lidar com esse relacionamento é meu. E aí, ter que enfrentar isso, aceitar que a situação aconteceu assim e trabalhar para melhorar, né? São esses exemplos que fizeram com que eu trabalhe numa área que o que eu ganho com alguém que tem um problema. E eu preciso resolver o problema da pessoa. E geralmente, às vezes até no trabalho, eu tenho que ligar para outra pessoa, para um companheiro, falar assim, olha, eu tô com uma dificuldade aqui com esse trabalho. E ele fala, você tem que resolver o problema. O do outro, né? E eu não posso me esquivar, porque é meu trabalho. E assim eu me ajuda na vida, porque eu não posso fugir do problema do outro e não posso fugir do meu problema, da minha vida. Eu não posso me esconder mais. Não dá para esperar alguém mais resolver os meus problemas, né? Eu tenho que ser responsável até com os resultados, porque às vezes eu vou fazer algo e não sai como eu queria que saísse. Eu não posso colocar uma pedra em cima e seguir a vida, porque aquilo vai, eu vou dormir, aquilo vai estar na minha cabeça e ninguém vai resolver por mim, eu que tenho que resolver, né? E isso me traz de volta para a vida, né? Me faz me recuperar e me dá uma condição de vida, né? Porque para mim me faz estar vivo, porque era muito ruim ter que andar me escondendo da vida, né? Sem ser responsável pelos meus próprios atos, né? Hoje eu sei que toda ação tem uma consequência. E eu me pergunto antes de fazer algo, né? Eu vou aguentar se eu fizer isso? Isso aqui é errado. Eu vou aguentar as consequências, né? Eu agi na minha vida, na maioria das vezes, motivado pelo uso. Ou estava em busca da droga ou sobre efeito da droga. Não é mais assim. Hoje eu tenho um raio de ação, um tempo para pensar, né, que eu não tinha antes. Eu era compelido, obrigado a ir usar droga. Eu ia muitas vezes, nos últimos tempos, eu ia chorando, cara, porque eu não queria mais usar, eu já sabia o que ia acontecer comigo. Eu não queria mais, né, viver aquela situação. Todo aquele desespero de não conseguir parar mais de usar, né? E hoje eu consigo pensar, ter um momento de reflexão e falar assim, olha, o que eu vou fazer vai me gerar consequências, e quais são essas consequências, eu vou conseguir lidar com elas? Eu não conseguia pensar assim, mesmo sem no início, mesmo sem droga. Então, hoje eu tenho condições de pensar para não ter que fazer reparações depois, né? Carregar uma série de problemas desnecessários. Então, eu consigo pensar para falar, porque antes o que vinha na cabeça eu vomitava e depois ficava mal, né? Depois ofendia um companheiro, depois eu não conseguia pedir desculpa, fazer uma reparação, porque eu até queria, mas eu não tinha condição emocional de ir, né? Porque eu não sabia qual era a reação da pessoa. E aí eu desenhava um filme na minha cabeça, ó, ele vai falar isso, eu vou responder isso, e não sei o quê, e não sei o quê, e não, às vezes não era nada disso. Teve uns que eu cheguei e falei, ó, você me perdoa que eu fiz isso, isso. E o cara falou, o companheiro olhou pra minha cara e falou, por que você tá falando isso? Nem sei do que você tá falando, porque a pessoa nem lembrava. Mas eu dormia e acordava com aquilo na minha cabeça, cara. Então, a recuperação, ela fica leve à medida que eu penso antes de agir, eu penso antes de falar, e eu falo, ó, o que eu vou falar vai ajudar ou vai atrapalhar? O que eu vou falar vai me, né? E aí isso aí eu me tornei uma pessoa menos agressiva, não, eu não vivo dando troco, né? A pessoa fala A, eu falo B, eu falo C, não, né? Reativo, não.
menos reativo, porque eu escolho as lutas que eu vou entrar, porque eu sei que depois eu vou ter que ser responsável pelos meus atos. Eu vou, de alguma forma, vou ter que me responsabilizar por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu disse, né? Isso me faz viver melhor, porque eu acabo trazendo menos problema para mim. Porque ninguém mais, né? Chega uma idade também que sou eu e eu mesmo. E eu que vou ter que resolver meus problemas, né? Esse meu padrinho, esse meu último padrinho, ele dizia isso, né? Se você quer que alguém faça por você, porque a decisão final vai ser sua. Não importa o que eu diga para você, é você que vai lá resolver. E depois você não vai poder vir me culpar porque fui eu que disse para você. Eu vou te mostrar alguns caminhos e a escolha do caminho vai ser sua. O que você escolher vai ser para sua vida e você vai ser responsável por isso. Eu hoje não tem como eu me esconder disso, né? Deixar de ser responsável por aquilo que eu faço, né? E eu vivo muito bem. Na maioria das vezes eu consigo, né? Às vezes eu demoro dias para ir lá e resolver a questão, né? Mas eu consigo viver bem, assim, automaticamente buscar resolver o problema, né? Antes eu fugia, hoje eu não consigo, eu consigo não fugir das coisas que eu tenho que resolver, eu acordo com uma lista do que eu tenho que fazer no dia, inclusive as pessoais, né? Eu, eu tomo conta do meu filho, eu trabalho, então eu tenho uma lista do que eu tenho que fazer durante o dia. E o maior orgulho que eu tenho limpo hoje é que, na maioria das vezes, eu consigo zerar a lista. Assim, não deixo nada para amanhã, né? Mesmo seja ela qual for, né? Seja levar meu filho, o que mais me deixa feliz é falar assim, ó, hoje eu vou levar meu filho para passear. E eu consegui cumprir, não é para ele, é para mim. Eu vou levar meu filho em algum lugar, num shopping, num parque, e eu prometer para ele à noite e no outro dia aí, porque eu não conseguia. Muitas vezes com meus filhos eu falava assim, ó, eu até queria, nós vamos passear, mas aí quando eu saía à noite, eu voltava 2, 3 noites depois. E aquilo não tem mais conserto, aquilo já foi, né? Então, hoje é algo que me deixa muito feliz é conseguir cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer, né? É isso, né? Fantástico, obrigado, obrigado, Adalberto. Eu me identifico muito com o que você falou aí. Eu tinha um companheiro que falava para mim que a recuperação é quando a gente consegue tirar a bermuda e vestir as calças, né? É hora de virar gente grande. E as responsabilidades vêm, né? Com o tempo, com a prática do programa, a gente começa a gostar de ter responsabilidade. E fantástico. Te agradecer aí mais uma vez aí pelo serviço, por nos ajudar nessa empreitada aí. E agradecer a todos aí que ficaram com a gente aí nos ouvindo, né? Lembrando que ninguém aqui fala em nome de Narcóticos Anônimos, são só experiências pessoais. E é isso. Obrigado, pessoal, e amanhã tem mais. Não se esqueça, a jornada continua. Valeu! Vale a pena viver, vale a pena ser feliz, vale a pena só por hoje.